Boa noite, turma do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Paloma Moreira, serei a professora de vocês de língua portuguesa, certo? E hoje nós daremos início ao nosso conteúdo, obviamente, da primeira unidade aí da apostila de vocês. Esse vai ser o assunto que nós vamos tratar hoje, tá? Os dois principais assuntos dessa primeira unidade são estrutura das palavras e pronomes de tratamento. Vocês vão encontrar esses assuntos entre as páginas 6 e 8 do material de vocês, da apostila de vocês. Então, podem acompanhar pelo vídeo slide ou podem acompanhar também pela apostila de vocês, certo? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem estar me consultando depois no meu PV ou vocês podem estar assistindo esse vídeo mais de uma vez, tá? Porque a cada vez que vocês assistirem, vocês vão estar absorvendo coisas novas e esclarecendo certas dúvidas a respeito desse conteúdo. Leiam a apostila de vocês, porque isso também é importante para a compreensão do assunto. Vamos lá. Começando pelo primeiro assunto, nós vamos estudar agora a respeito da estrutura das palavras. Vocês vão encontrar esse assunto aí na página 6 da apostila de vocês. As palavras podem ser divididas em elementos menores, dotados de significação, denominados morfemas. Então, as palavras, elas podem ser divididas, tá? Nós podemos dividir as palavras em elementos menores. Esses elementos, eles têm significação e eles são chamados de morfemas, tá? Então, morfemas são os menores elementos que formam as palavras, tá bom? Nós temos dois tipos de morfemas. O primeiro é o lexical, também chamado de radical, que é o elemento comum nas palavras da mesma família. Observem, a palavra real e a palavra realeza pertencem à mesma família. Vocês observam que na palavra realeza, a parte real, que é a que está em negrito aí, ela permaneceu. Então, real é o radical dessa família de palavras aí, tá certo? Por quê? Porque é a parte fixa, tá? É a parte comum, tá? Então, se eu for falar real, realeza, essa parte real, ela permanece inalterada, tá? Então, é uma parte comum que existe em todas as palavras de uma mesma família, tá? E nós temos o morfema, que é o gramatical, tá? Que ele junta-se ao lexical para indicar gênero, número, grau, modo, tempo, pessoa. Nós temos de vocais, de morfemas, aliás, gramaticais, nós temos as desinências, a vogal temática e os afixos, tá? Observem a palavra que eu escrevi abaixo. Amamos, tá? Nessa parte, amamos, nós temos o AM, que é o radical, certo? O AM, que é o radical. O A, que é a vogal temática. E o mos, que é a desinência. Então, em uma palavra só, nós temos várias partes, certo? Várias partes. Vários elementos. O que seriam os afixos, tá? O afixo são estruturas que nós colocamos junto com os radicais para formar novas palavras, ok? Quando ele vem antes do radical, a gente chama de prefixo. Quando vem depois do radical, nós chamamos de sufixo. Observem o radical abaixo. Eu tenho a palavra fiel. Essa palavra fiel, ao mesmo tempo, ela é um radical também, porque se eu for falar fidelidade, essa parte fiel fica a mesma coisa. Se eu for falar fielmente, essa parte fiel fica a mesma coisa. Então, fiel é o radical, tá? É o radical, é a parte inalterável dessa palavra, dessa família de palavras que vem de fiel, de fidelidade. Bem, se eu tenho a palavra fiel como um radical, eu posso anexar essa palavra, eu posso juntar essa palavra
um prefixo, como in. Aí vai formar a palavra infiel. E posso juntar um sufixo, como esse mente aí. Aí nós vamos formar fielmente, certo? Então, a gente tem um radical, que é essa parte fixa aqui, o fiel. E nós temos dois afixos. O primeiro, in, é prefixo, porque ele foi colocado antes do radical fiel. Infiel. O azulzinho de baixo, ele é sufixo, porque ele foi colocado depois do radical fiel, certo? Vamos para os processos de formação de palavras. Na língua portuguesa, nós temos dois processos básicos de formação de palavras. O primeiro é chamado de derivação, o outro é chamado de composição. Esses são os dois principais processos de formação de palavra na língua portuguesa. Vamos ver primeiramente os processos por derivação, tá bom? Os processos de formação de palavra por derivação, tá? O que seria derivação? Tá? A derivação dá origem a novas palavras derivadas a partir de outras já existentes na língua portuguesa. Uma palavra primitiva. Se ocorre com auxílio de afixo, pode ser prefixal, sufixal e prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Observe o quadro a seguir. Tá? Nós temos aí, gente, exemplos de derivação. O que é derivação? Derivação, tá? É um processo de uma palavra onde ela vai se derivar de outra, ela vai surgir a partir de outra que já existe, tá certo? Aí nós temos vários tipos de derivação. 3 especificamente, tá? Os 3 que são os 3 mais estudados. Nós temos o quarto também, que é a parassintética, mas ela normalmente não é muito estudada. Aí a gente tem a derivação prefixal, a derivação sufixal e a derivação prefixal e sufixal. O que é derivação prefixal? Ela acontece quando, para criar uma nova palavra, eu vou anexar um prefixo, tá? Um prefixo ou mais são acrescentados à palavra. Por exemplo, olha só, eu tenho o radical paciente. Se eu acrescento o prefixo in, eu formo uma nova palavra, impaciente, que derivou da palavra paciente. Eu tenho o radical fazer, tá? Se eu anexar, adicionar o prefixo des, eu vou criar uma nova palavra, desfazer. Eu tenho a palavra mortal, tá? Eu tenho o radical mortal. Se eu colocar o prefixo i, eu vou formar uma nova palavra, imortal. Eu tenho, tá? Sentimento, tá? Um radical. Se eu colocar o prefixo res, eu vou formar uma nova palavra, ressentimento, tá bom? E a derivação sufixal, tá? O sufixo é adicionado à palavra primitiva. Um sufixo é adicionado à palavra primitiva, é assim que eu formo. E o que é o sufixo? Ele é uma parte que a gente põe após o radical. Olha só, eu tenho aqui o radical prolifera. Aí, se eu colocar são, no final eu vou formar uma nova palavra. Proliferação. Tá? Eu tenho o radical aqui, real, tá? Real é um radical, como a gente já viu lá na primeira parte. Se eu adicionar um sufixo, que é uma parte que eu vou adicionar depois do radical, vai ficar realmente, tá? Formarei uma nova palavra, realmente derivada da palavra real. Eu tenho aqui personal. Aliás, persona. Se eu adicionar lidade, eu vou formar uma nova palavra, personalidade, tá? Eu tenho aqui felicidade, tá? Eu coloco a palavra felice, tá? O radical felice
e adiciono o dade no final, o sufixo dade. Gramatiquice, tá? Eu tenho uma palavra que é um radical, um gramatique, e adiciono o ice no final, aí forma gramatiquice, tá? Derivação prefixal e sufixal. Acréscimo não simultâneo, não dependente de prefixo e sufixo à palavra primitiva, né? Então, o que seria uma derivação prefixal e sufixal? É quando eu vou colocar um prefixo e um sufixo em um radical ao mesmo tempo. Olha só, eu tenho aqui o radical aceitável. Aí, se eu colocar o prefixo e o sufixo mente, eu vou formar uma nova palavra, inaceitavelmente. Eu tenho aqui o radical feliz, certo? Se eu adicionar o prefixo e o sufixo mente, eu vou formar a palavra infelizmente. Eu tenho aqui respeite, tá? Aí, se eu colocar nesse radical prefixo des e um sufixo oso, eu vou ter a palavra desrespeitoso, tá? Surgimento, tá? Se eu adicionar aqui ao radical surge o prefixo res e o sufixo mento, eu vou ter a palavra ressurgimento, tá? Então, aqui eu adicionei tanto o prefixo quanto o sufixo, ou seja, eu adicionei estruturas tanto antes do radical quanto depois do radical. Que coisa, hein? Agora nós vamos
Vamos aos pronomes de tratamento. Nós temos aí os pronomes de tratamento. Eles são pronomes que servem para o uso cerimonioso ou oficial. Servem para você se dirigir a certas autoridades com respeito, tá? Vossa Excelência é o pronome que nós usamos para governantes, tá? Vossa Magnificência é o pronome que nós usamos para reitores, que são pessoas responsáveis por faculdades, instituições de nível superior. Vossa Alteza, a gente usa para príncipes e duques. Vossa Majestade, para reis e imperadores. Vossa Reverendíssima, para sacerdotes, como padres, por exemplo, tá? Padres e bispos. Vossa Eminência, a gente usa para cardeais. Vossa Santidade é um pronome de tratamento exclusivo para o Papa, certo? Aí aqui no meio em vermelho nós temos as abreviaturas, porque quando nós vamos escrever em documentos esses pronomes de tratamento, nós não precisamos escrever o nome completo do pronome de tratamento, nós podemos abreviar usando essas abreviaturas que a gente tem aí em vermelho, ok?